Para resolver esse problema aqui, no caso a gente tem que ver primeiro as regras de proporção. Então aqui a reação ela já está balanceada. 1N2 reage com 3H2 e forma 2NH3, né? Nitrogênio reage com hidrogênio e forma amônia. No caso aí ele pergunta quantos mols de H2, né, quantos mols de H2 são consumidos quando reage uma quantidade aí de 4,2, né? Uma quantidade de 4,2 vezes 10 a 21 moléculas de N2. Moléculas de N2. Primeira coisa, regrinha de proporção. Para cada 1 N2, reage 3 H2. Ó. Então, se eu reajo 1 N2, 3 H2. Se eu reajo isso aqui de N2, o H2 vai ser isso aqui vezes 3. Então, ó, 1 mol de N2 reage com 3 mols de H2. Ou uma molécula, né? Uma molécula também, né? Uma molécula de N2 reage com 3 moléculas de H2. 1 para 3. Uma de N2 reage com 3 de H2. E se reagir esse número gigantesco aqui de N2? O H2 vai ser quanto? Isso vezes 3. Mas a regra de 3 fica assim, ó. N2 debaixo de N2, H2 debaixo de H2. 4,2 vezes 10 a 21 vezes... Qual que é a quantidade de H2, ó? 1 N2 reage, 3 H2 reage. Isso aqui de N2 reage. Isso aqui, qual vai ser a quantidade de H2? X. Regra de 3, é isso aqui, ó. Lembrando, N2 debaixo de N2, H2 debaixo de H2. Isso aqui é uma proporçãozinha boba. É tipo assim... se você faz um bolo e você tem que usar ali... uma xícara de açúcar e 3 de farinha, e se você tiver que usar 8 xícaras de farinha, regra de 3, vai usar a regra de 3, proporção. Aqui, ó, no caso, vai ser x vezes 1 e esse cara aqui vezes 3. Bom, x vezes 1 é x e 4,2 vezes 3 vai dar 6 aqui, um 12 aqui e uma vírgula aqui. 12,6 vezes 10 elevado a 21 moléculas de H2. Você pode só multiplicar por 3 direto, né? No caso, se quiser. Aqui eu só armei, mas pode multiplicar por 3 direto. Na letra B não é muito diferente não. Aí pergunta quantas moléculas de NH3 se forma quando esse número de moléculas de N2 reage. A proporção é a seguinte: uma molécula de N2 reage e forma 2 de NH3. Quantas moléculas de NH3 vai ser formado, né, X, se forem reagidos 4,2 vezes 10 elevado a 21? Aí como é que eu faço a regrinha? Cruzado. X vezes 1 é X. E 4,2 vezes 2 vai me dar 8,4 vezes 10 elevado a 21 moléculas de N2. Regrinha de 3, purinha, mas a regrinha de 3 ela só dá certo se na hora que você for organizar, você colocar os semelhantes um embaixo do outro, N2 debaixo de N2, NH3 debaixo de NH3. Senão não vai dar certo. Pode simplesmente multiplicar por 2, né? Ó, a proporção é 1 nitrogênio para 2 de amônia. Então, tudo que você reagir de nitrogênio vai formar o dobro de amônia. Então é vezes 2. Tudo que você reagir de nitrogênio vai ter que reagir o triplo de hidrogênio para formar amônia. Então é proporção purinha.